Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e no vídeo de hoje você vai conhecer a review completa dos canivetes da marca Invictus modelo Squad e modelo Phantom. O canivete é um dos itens secundários mais importantes dos seus equipamentos, até porque ele pode lhe garantir uma segurança extra durante uma situação de emergência ou durante uma situação de aventura comum. Contudo, o mundo da cutelaria é tão vasto, existem tantos modelos diferentes que conhecer um pouco das características dos equipamentos que estão disponíveis no mercado é muito importante para que você compre algo que realmente vá atender às suas necessidades. Para ajudar você nesse processo de conhecimento, hoje nós vamos apresentar dois canivetes da marca Invictus, o modelo Phantom e o modelo Squad. Esses canivetes são quase que como irmãos, eles possuem características muito semelhantes, mas ainda assim possuem detalhes únicos que vão fazer com que esses modelos sejam um pouco diferenciados. Como nas outras reviews, nós vamos começar mostrando para você as características técnicas de cada um desses modelos e depois nós vamos partir para o processo de emitir as nossas opiniões sobre eles. Estes canivetes fazem parte da nova linha de cutelaria da Invictus e têm a proposta de serem bons parceiros para quem anda na cidade e para aqueles que gostam de mato. As duas lâminas contam com a construção em aço inoxidável 420, material capaz de reter a afiação por tempo satisfatório e que também é resistente à corrosão. Criadas como equipamento de trabalho, o uso deste aço diminui a necessidade de manutenção, o que é muito bom para situações prolongadas de permanência em ambientes hostis onde não há recursos para tais cuidados. Novamente pensando em durabilidade e pouca necessidade de cuidado, os dois canivetes possuem cabo em óxido de alumínio, resistente a impactos e à corrosão. Com um desenho simplista e eficiente, os canivetes se encaixam bem em mãos de diferentes tamanhos e não possuem detalhes que podem machucar a mão do operador durante o uso. Os modelos contam com uma trava chamada Liner Lock, que ganha esse nome pois a lâmina é travada por uma peça de metal que se desloca para a base da lâmina quando o canivete é aberto. Este sistema é simples, não requer cuidados de manutenção e muito durável, além de ser bastante seguro. Para fechá-lo, basta empurrar esta peça para a lateral e a lâmina será liberada para fechamento. Os dois modelos contam com abertura assistida por sistema de mola, o que permite que a ferramenta seja operada com apenas uma única mão. Esta habilidade é muito importante em situações de necessidade, onde uma de suas mãos pode estar ocupada ou ferida, além de ser uma comodidade durante tarefas variadas. Para permitir um porte prático e que facilite o acesso à ferramenta, os dois modelos possuem um clipe de fixação presos ao cabo, o que faz com que a bainha não seja necessária. O clipe é preso de maneira muito firme por dois parafusos e que proporcionam pressão adequada para segurar o canivete com segurança em sua calça, mochila ou semelhante. O Squad e o Phantom possuem como ferramenta adicional o chamado corta-cinto, que tem como função cortar materiais fibrosos rapidamente. Possuir tal função dá aos modelos uma funcionalidade extra para situações de emergência e também para praticidade para atividades em campo. Ainda pensando em oferecer funções para situações de emergência, ambos modelos possuem um quebra-vidro em sua base, permitindo que você consiga, por exemplo, sair de um carro com as portas travadas em uma situação de risco extremo. No teste que fizemos, o quebra-vidro funcionou muito bem e não precisou de muita força para conseguir quebrar o vidro.
A primeira diferença que a gente nota entre esses dois modelos, obviamente além da cor, é também o formato da lâmina. Olha só que interessante. O Squad possui uma lâmina drop point, enquanto o Phantom possui uma lâmina tanto. Além disso, o dorso do Squad possui 3 mm e o dorso do Phantom possui 2,5 mm. Por que isso acontece? Vamos um de cada vez para ficar mais fácil. A lâmina drop point ela tem como foco o trabalho, tá? É uma lâmina que tem maior ângulo de afiação, ela te dá mais manobrabilidade para você fazer tarefas de mais detalhe, como por exemplo fazer um gatilho de armadilha, limpar um peixe, limpar uma caça e coisas do gênero, tá? Então entenda que o Squad ele é focado para esse tipo de atividade. Não é à toa que, olha só, além disso, além dessa diferença da lâmina, nós temos o cabo também. O cabo ele possui uma aderência, algumas ranhuras, para quê? Se você está trabalhando com uma lâmina, geralmente você vai estar com a sua mão suja, você vai estar com a sua mão molhada, então você vai ter mais aderência aqui na sua mão por conta dessas ranhuras aqui. Outra coisa interessante, a empunhadura dele também é focada em trabalho. Perceba que aqui na lateral nós temos algumas ondulações e aqui nós temos uma espécie de reentrância. Por quê? Porque a empunhadura do Squad é focada aqui, ó. Eu apoio o meu dedão aqui, coloco o meu dedo aqui e eu tenho mais torque, então eu consigo trabalhar. Se eu fosse afiar uma lança, por exemplo, eu consigo trabalhar com bastante tranquilidade dessa forma, porque eu tenho uma pegada boa para esse tipo de atividade. Então, entenda que o Squad é trabalho. Agora vamos comparar com o Phantom, tá? O Phantom, como eu disse, tem uma lâmina tanto. A lâmina tanto ela é focada para combate e defesa. Não é à toa que esses ângulos retos dela acabam dando vantagem para perfuração. Essa lâmina aqui é muito boa, por exemplo, para perfurar Kevlar, que é um tecido muito resistente. Outra coisa interessante, por ser urbano, você não vai necessariamente precisar de uma aderência quando você estiver com mãos molhadas e tudo mais. Então, ele tem uma superfície lisa. Não é necessário ter esse grip extra, digamos assim. Outra coisa legal, a empunhadura dele não é como a do Squad. Perceba que aqui nós não temos aquelas ondulações e essa reentrância é muito menor. Olha só, vou colocar os dois lado a lado para você ver a diferença. Por quê? Porque esse aqui é uma lâmina de defesa, uma lâmina de ataque. Olha só, você colocou a mão aqui e o seu dedão vai ficar reto. Por quê? Porque ele facilita que você faça perfurações e cortes, tá? Isso é uma coisa interessante. Então perceba, olha só, essa é a empunhadura do Phantom, tá? E essa é a empunhadura do Squad. Percebe como a gente tem uma diferença muito clara entre combate e trabalho? Então é basicamente essa a diferença entre os dois modelos, apesar de que eles parecem ser muito iguais a uma primeira vista, como você pode ver, eles têm funções bem diferentes. Como opiniões pessoais, a primeira coisa que eu pude perceber durante o processo de teste desses modelos aqui é que, de fato, apesar de serem semelhantes, essas pequenas diferenças fazem muito impacto no processo de utilização desses canivetes. Então, o Squad realmente funciona muito bem para atividades de trabalho, enquanto o Phantom é mais focado para atividades urbanas. Isso ficou muito claro no dia a dia, no uso comum aqui desses objetos durante nossos testes. Apesar dessa conclusão geral, eu gostaria de separar agora em pequenas partes o que nós gostamos dos equipamentos e quais são os pontos que precisam ser aprimorados nele, tá? Primeira coisa que eu gostei, uma preferência pessoal minha, porque eu vivencio isso muitas vezes no campo, é o clipe embutido. Não sei se com você é assim também, mas quando eu tô montando acampamento, o tempo todo eu tô tirando o canivete do bolso, colocando, tirando e colocando, e se eu tiver uma bainha, isso hora ou outra incomoda, você tem que ficar abrindo a bainha e muitas vezes é de velcro, aí você coloca e tira, aí o canivete cai no chão, suja, e com o clipe embutido isso não acontece. Eu coloco ele ali na minha calça e tiro quantas vezes eu quiser com praticidade e tranquilidade. Isso para mim é um grande bônus, tá? Contudo, nem tudo são flores. Esse mesmo clipe embutido que facilita esse tipo de trabalho pode atrapalhar, por exemplo, a sua pegada aqui numa situação de trabalho prolongado. No meu caso não, porque eu tenho mãos um pouco mais magras, tá? Mas se você tiver uma mão mais gordinha, mais cheia de carne, na hora que você pegar o canivete aqui, se você ficar segurando ele com força, talvez essa parte aqui, ó, da sua palma possa incomodar no clipe do canivete, tá? Não aconteceu comigo, mas é interessante salientar esse ponto que pode acabar incomodando você aí. Uma outra coisa que eu gostei muito dos dois modelos é o sistema de abertura assistida. Isso aqui facilita muito na hora que você está trabalhando com o canivete, tá? E mesmo que você não goste, você também pode utilizar aqui esse pequeno elemento aqui para abrir com o seu dedão, caso você não queira essa abertura assistida, tá? Uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu tirei eles da caixa, eu achei que essa pequena alavanca aqui que aciona esse mecanismo estava um pouquinho dura, mas isso é até bom, porque dá tempo de você se acostumar com o uso do equipamento sem que ele abra acidentalmente no seu bolso.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o setor de ferramentas destinado a resgate, ou seja, o corta-cintos e o quebra-vidros, que está presente nos dois modelos, tá? Nós testamos o corta-cintos, como você viu aí no vídeo, e nós achamos que ele é interessante, porém, ainda assim, deixou a desejar. Por quê? No nosso teste, nós estávamos com o cinto levemente tensionado, ele não estava numa situação real ali, preso dentro do veículo. Então, talvez, por conta disso, nós tivemos um pouco de dificuldade para cortar ele. Contudo, além disso, independente de estar tensionado ou não, nós percebemos que é uma ferramenta que você precisa saber utilizar. Se você colocar ele na angulação errada, a lâmina não encaixa e você não consegue cortar esse cinto, tá? Isso é um ponto muito interessante que precisa ser salientado aqui. Contudo, numa situação real, onde você é aquele que vai salvar uma pessoa dentro do carro, acredito que você tem muito mais torque para encaixar ali o corta-cintos no cinto do veículo e puxar com muito mais força. Então, bem interessante, a gente coloca só esse ponto aí de observação, porque no nosso teste cortou, porém de uma maneira um pouco mais trabalhosa. Agora, uma ferramenta que realmente brilhou no teste foi o quebra-vidros. Ele é muito pequeno, tá? Então ele não incomoda no bolso, não fica uma ponta incomodando você dentro da calça, mas ainda assim ele foi muito eficiente. Como vocês viram lá no vídeo, eu só bastei segurar ele aqui e bater sem nenhuma força, só simplesmente toquei no vidro ali, que por conta da ponta ele destruiu aquele vidro temperado. Então realmente é uma ferramenta muito eficiente e muito mais fácil de ser utilizada do que você ficar batendo qualquer outro objeto no vidro se precisar sair do seu carro numa situação de emergência. Enfim, a nossa conclusão não poderia ser mais direta. Esse aqui é um equipamento simples, tem um funcionamento que não vai quebrar com facilidade, tem uma construção robusta e principalmente, além de ser eficiente, ele também é extremamente acessível. O valor dele vale o investimento que você coloca. Seja você experiente ou seja você um novato. Se você estiver buscando por um equipamento, para o seu EDC, para o seu kit de porte diário, ou para a sua bug-out bag, para os seus acampamentos, realmente são modelos que valem o investimento. Contudo, um ponto de atenção aqui, como sempre a gente diz, pessoal, não adianta exacerbar as funções para qual equipamento foi projetado. Se eu pegar um equipamento como esse aqui, que é o Squad, que é focado para trabalhos e tentar cortar uma árvore com ele, é claro que esse equipamento não vai funcionar adequadamente. Então, respeitando os limites de função de cada um desses equipamentos, você pode ter certeza que eles vão cumprir aquilo pelo qual eles foram projetados. Então, eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se você gostou da avaliação desses dois canivetes, coloca nos comentários. Se você tem experiências com esses modelos, também coloca nos comentários que nós queremos saber, tá? Além disso, nós já fizemos outras reviews aqui da Invictus, inclusive, deixa eu já colocar aqui, o site da Invictus está aqui para você dar uma olhada e também na descrição. Nós já fizemos o vídeo da review da mochila Mission e também da calça Guardian. Os links vão estar aqui na descrição e nos cards aqui em cima para você conferir também, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana e no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.